Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero demonstrar uma técnica bem interessante, como que nós podemos discretizar um filtro analógico através da função de transferência dele. E o propósito disso é para utilização em filtros digitais, tá? É uma técnica bem interessante, bem funcional, vou mostrar bastante pulo do gato aqui no vídeo para vocês, tá? Peguem um cafezinho e venham comigo, que esse assunto é bem legal e poucas pessoas ensinam isso, tudo bem, pessoal? Bora lá então. Eu estou aqui com o software PaySpice, tá? Esse software é uma versão gratuita da Texas Instruments. Até futuramente aqui no canal pretendo criar mais vídeos sobre ele e quem sabe até um curso. Então, se você tem interesse em aprender esse software a fundo, comente aí embaixo que certamente eu posso desenvolver um curso com valor bem acessível aqui para que você potencialize ainda mais seu conhecimento, tudo bem? Bom, o que eu tenho aqui no software já desenhado, como vocês estão vendo aqui no esquemático, eu vou até fechar essa aba aqui para aumentar um pouco mais aqui a imagem, beleza? É basicamente um filtro passa-baixa. Esse filtro é um filtro de segunda ordem, ele tem apenas um estágio, a resposta é Butterworth, beleza? E ele tem um ganho unitário, como vocês podem ver aqui, tá? Então, se eu implementar esse filtro aqui analógico, com esses componentes aí, né, um amplificador operacional, 2 resistores e 2 capacitores aí nos valores que os senhores estão vendo, eu consigo criar um filtro analógico aqui, tudo bem? E esse filtro, pessoal, eu não vou entrar nesse momento tanto no projeto do filtro especificamente, tá? Eu posso até fazer isso em outro vídeo, eu vou dar algumas dicas bem legal como que vocês criem esse filtro. Mas, já resumindo, esse filtro aqui, ele serve para frequências baixas, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali no teu sistema um sinal que ele é lento, similar a uma temperatura, por exemplo, que tem variações ali bem lenta, tá? Então, você pode usar esse tipo de filtro, pois a resposta em frequência dele é uma resposta bem baixa. Então, com isso, altas frequências serão atenuadas dessa forma, eliminando ruídos, tá? Então, esse filtro aqui, a gente vai ver bem a resposta dele, mas certamente você pode criar o filtro de seu interesse. Muito bem, então, dito isso, vamos simular esse cara aqui. E eu vou fazer uma análise com o software que eu demonstrei na aula passada. Para isso, com o filtro já desenhado aqui, eu vou clicar aqui em cima ó, em Edition Simulating Profile, beleza? E eu tenho algumas possibilidades de simulação. Uma delas, que eu demonstrei no vídeo passado, nós podemos analisar no domínio do tempo ou vir aqui ó, em AC Sweep e eu consigo ver a saída desse filtro na análise da frequência, tá? O que é essencialmente o gráfico de bold, né? O gráfico de ganho de bold, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a C Sweep Noise, vamos selecionar aqui ó, logaritmo, né? A resposta logaritmo em década, vamos inicializar aqui de 1 Hz até 100 kHz e aquisitar 100 pontos por década. Então é isso que eu estou fazendo, vamos clicar Apply em OK, e aqui a minha saída é o meu ponto de interesse. Aqui a minha fonte, como vocês podem ver. Para fazer essa análise ao PaySpice, eu apenas coloco um aqui ó, nessa função AC, com os valores aqui já mencionados. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar a minha simulação agora para a gente analisar isso daí. Beleza, galera? Simulação já devidamente executada e eu tenho o meu gráfico aqui do meu ganho desse circuito ao longo da frequência. Só que para os mais atentos, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse gráfico na resposta linear, como vocês podem ver. Eu tenho aqui ó, de 0 volts até 1 volts, beleza? Mas eu vou passar isso para dB, beleza? Para fazer isso, eu tenho uma função pronta aqui no PaySpice, né, que facilita bastante a nossa vida. Eu clico 2 vezes aqui ó, em cima da linha e eu posso, se desejar, obviamente, atribuir algumas equações. Então, eu vou copiar esse cara aqui, beleza? V de saída, que é esse sinal aí, e colocar dentro dessa função aqui, ó, dB, que basicamente eu vou ter essa resposta agora em dB, beleza? Vou colocar a minha função aqui dentro e vou clicar em OK. E olha só que interessante, pessoal, agora eu tenho essa análise do ganho em dB, como nós bem vemos aqui, ó. No eixo X eu tenho a minha frequência, que ela vai de 1 Hz até 100 kHz, legal? E o ganho representado de menos 0 dB até menos 80 dB, tudo bem? Então isso daqui é o que nós fizemos ao PaySpice simulando nesse circuito aqui, tudo bem? Agora, galera, vamos lá ao software que eu demonstrei na aula passada, né, que é o software SAPWIN. Eu expliquei sobre ele no vídeo passado. Se vocês não viram, vejam esse software.
A característica bem interessante que esse software tem é que eu consigo, a partir desse esquemático que eu desenhar, gerar essa função de transferência, coisa que nem mesmo o PaySpice faz. Eu desconheço algum outro software que faz isso de um esquemático. Tudo bem, pessoal? Isso é bem interessante. Bom, então como vocês podem ver, esse esquemático aqui é idêntico ao que nós desenvolvemos aqui, ó, no PaySpice. Tudo bem? E certamente eu preciso também replicar os valores aqui dos nossos resistores R1, R2 e do nosso capacitor C1 e C2 aqui. E foi exatamente o que eu fiz. Então, analisando esses valores, eu tenho aqui 9.5K, que é esse cara aqui, beleza? Aproximadamente. Ou melhor, exato, né, pessoal? Aqui no segundo eu tenho 13K, então clicando com o botão direito aqui, consigo ver esse valor, 13.000. 100 nanos para esse capacitor, beleza? 1E a menos 7 é 100 nanos. E aqui eu vou colocar 205 E a menos 9, que é o valor aqui do nosso C2, beleza? Então, aqui no SAP Win, vamos colocar esse valor aqui, ó. Beleza. Então, pessoal, tudo correto, vamos salvar, beleza? Eu tenho exatamente o mesmo circuito. O que eu posso fazer? Eu tenho essa opção aqui, ó, para verificar os nós desse esquemático. Então, vou clicar aqui, como vocês podem ver. O próprio software ele vai fazer uma análise aqui dos meus nós e verificar se está tudo correto. Feito isso, show de bola, a gente já pode partir para a simulação. Eu posso clicar aqui agora, ó, em Análises e clicar aqui, ó, em Complete Analysis, beleza? Vamos clicar aqui, ó. O que vai fazer? Ele vai abrir essa tela já com a função de transferência, vocês estão vendo aqui, beleza? Inclusive eu posso imprimir a resposta aqui do meu circuito, ganho, perda, fase, atraso, os polos e os zeros e também analisar a sensibilidade, né, como eu já expliquei também no vídeo passado. Vamos analisar o ganho, que é do meu interesse aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar exatamente nas mesmas escalas aqui, tudo bem? Então tem de 1 Hz a 100 kHz no PaySpice e aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então eu tenho 1 Hz aqui, beleza? E 100 kHz aqui, 100 E a terceira. Em Hertz, beleza? E clicando em Refresh, eu tenho o meu gráfico do ganho. A gente, de fato, pode avaliar para ver se está coerente, né? Então, até isso que eu vou fazer aqui agora com o sistema, tudo bem? Então, pessoal, para fazer isso aqui, por exemplo, no SAP Win, vamos adotar uma frequência. Por exemplo, eu vou adotar aqui, ó, 1000 Hz. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho, cursor. Eu consigo vir aqui com o cursor e pegar bem certinho o meu 1000 Hz aqui, ó, como vocês podem ver. Nesse ponto, eu quero que vocês analisem ali, ó, qual que foi o valor em decibéis que nós estamos medindo com o software, menos 230404. Então, atenção a esse valor, eu vou ver também agora isso lá no PaySpice. Então, voltando aqui no PaySpice, nós vamos aqui, ó, em 1000 Hz, que é 1 kHz, vamos clicar aqui, ó, em Trace, Cursor, Display, beleza? Vou arrastar o display lá no meu 1 kHz, que é 1000 Hz. O que nós estamos vendo aqui, ó, deixa eu tentar colocar bem exato, beleza? Menos 23,041, beleza, pessoal? Então são valores aí bem condizentes, né, do que analisamos, né? Então, exatamente os mesmos valores, tanto o que o PaySpice demonstrou nesse circuito, quanto o que nós vimos aqui no SAP Win, beleza? Mas o que eu acabei de mencionar para vocês, que é bem interessante do SAP Win, é que eu tenho a possibilidade de extrair essa função de transferência. E isso é bem interessante. Como eu já mencionei no começo do vídeo, a gente já vai entender o porquê, beleza? Vamos clicar aqui então, ó, agora em Output, vamos clicar em Laplace Domain, beleza? Nós temos aqui a nossa função e agora eu vou clicar aqui, ó, em numérico e vamos colocar Laplace Domain, beleza? Então o que eu tenho aqui, meus amigos, eu tenho a minha função de transferência desse circuito que nós desenhamos aqui, ó, beleza? Exatamente a função de transferência desse circuito, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu posso analisar isso daqui também lá no Octave, que é o que eu demonstrei no vídeo passado para vocês, e posso também fazer uma terceira avaliação para ver se está tudo correto. Para isso, eu estou com o Octave aqui, ó, e eu já, para o vídeo ser mais dinâmico, a gente ganhar algum tempo, eu já deixei aqui um script prontinho para vocês. Se desejarem, né,
printem a tela aí e guardem esse script. Eu vou rodar isso daqui para vocês analisarem, tudo bem? E a gente vai ver esse gráfico aí também. Explicando aqui o script, nós precisamos, né, escrevi errado aqui, pessoal. Inicializar o pacote para uso da função de transferência, né? Eu preciso digitar esse comando, pkg load control. No caso do Octave, tá, pessoal? Se você tem a licença do MATLAB, não há necessidade. É só no caso específico do Octave. E eu coloco essa função de transferência aqui, ó, que nós bem extraímos do SAP-Win para o Octave. Então, multiplicando aqui, ó, 443,85 no numerador e no denominador eu tenho que o meu S mais 443,85, que representa, né, aquele circuito lá, como já bem entendemos. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui. Ó. O meu TF é o meu Transfer Function, 433,85. Né? Aqui, o meu 1 é o valor que eu represento o meu S, tudo bem? E aqui, novamente, o meu 433,85. Mas eu posso também colocar outros valores aqui sem nenhum problema para que você faça a análise, tá? Algumas alterações que eu fiz, quando eu coloco a função aqui, eu posso digitar simplesmente bold no Octave, também no MATLAB, ele já me gera o gráfico de bold, né, de forma automática, como eu expliquei no exemplo passado. Eu vou até fazer isso aqui também para vocês verem, mas basicamente a essência que eu coloquei aqui foi modificar apenas para gerarmos, né, o gráfico da magnitude, né, ou do ganho, se vocês preferirem dizer assim, e ajustar as escalas de frequência de 1 a 100 kHz. Então, por isso que eu coloquei esses comandos aqui. Não vou entrar muito no mérito dos comandos especificamente, mas isso são comandos específicos para fazer esse ajuste, né? E essencialmente eu fiz a conversão aqui da minha frequência em radianos por segundo para hertz, né? Onde basicamente eu só divido por um fator de escala de 2π, né? Então 2π, se eu pegar o valor em radianos por segundo e dividir por 2π, eu tenho em hertz, tudo bem, meus amigos? E aqui eu ploto o gráfico, tá? Então basicamente é isso. Eu vou executar esse script. Novamente, printem aí para que vocês façam simulações também, no Octave especificamente, tudo bem, pessoal? Ou também no MATLAB, não tem problema. Vamos clicar aqui, ó, em rodar, beleza? E eu vou ter o meu gráfico do ganho, como vocês estão vendo aqui. Ele tem que ser exatamente esse daqui, nas devidas proporções, obviamente, tá? Galera, então, analisando aqui o gráfico, esse daqui é o meu gráfico de bold, apenas do ganho, tá? Eu vou dar um zoom aqui, ó, exatamente na frequência que nos interessa, que foi a mesma de análise que nós fizemos. 10 a terceira é 1000 Hz. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, bem maroto, beleza? Vou tentar pegar com o máximo de resolução aqui, ó. Se eu analisar aqui, ó, agora a magnitude em dB, temos algo muito próximo ali do que nós analisamos tanto no SAP-Win quanto no PSpice, né? Nós temos aqui, ó, menos 23 e 24 dB, beleza? Tá bem coerente, então podemos adotar aí esse projeto e certamente vocês podem analisar para outras frequências também, tá? Voltando ao gráfico original, né? Eu vou até dar um zoom aqui, ó, nesse ponto de 10 elevado a 0, que é 1, beleza? Agora ele está bem próximo aqui, ó, do que nós bem vimos, tudo bem? Então, meus amigos, tudo isso foi para mostrar para vocês que a partir desse circuito que nós imprimimos o gráfico de ganho no PSpice, beleza? Também conseguimos fazer isso aqui no SAP-Win, beleza? E a partir do SAP-Win eu consigo gerar a função de transferência. Dessa função de transferência nós viemos aqui para o Octave e geramos o gráfico também e vimos que está tudo coerente. Peguem um café que a partir de agora eu vou ensinar vocês a discretizar isso para usar, por exemplo, em um microcontrolador. Bora lá! Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham pegado o cafezinho aí, pois eu também prometo que não vou demorar muito, mas é bem importante que eu quero falar aqui agora para vocês, para estudarmos a questão da discretização. Eu reforço o seguinte, meus amigos, eu vou mostrar aqui para vocês 3 arquivos do Octave, tá? Que foi o primeiro que nós fizemos, o Octave Analysis. Esse aqui eu já demonstrei para vocês, beleza? Eu tenho esse arquivo aqui, que eu vou explicar agora, e esse daqui a pouquinho, que é o algoritmo que vai validar a questão do filtro, tá? Eu reforço que eu vou demonstrar ele aqui para vocês, mas caso vocês desejarem esses arquivos, eu vou deixar um link aqui embaixo, vocês vão clicar no link e vai ter ali uma opção para mandar uma mensagem. Então envie uma mensagem ali para mim que eu anexo o arquivo no e-mail de resposta para vocês, tudo bem, galera? Então se você quiser esses arquivos, só envie uma mensagem aí para mim que eu mando sem nenhum problema, tudo bem?
Muito bem, meus amigos, então retomando ao raciocínio, o que a gente vai fazer agora? Bem, nós havíamos colocado aqui a nossa função de transferência GDS. Show de bola. Só que, para discretizar, existe um comando aqui, tanto no Octave e no MATLAB, que faz isso de uma forma quase que mágica, utilizando aqui algoritmos específicos, obviamente, tá? Esse algoritmo, ele se trata do que eu vou demonstrar aqui, da famosa transformada bilinear. Bom, na verdade ela não é tão famosa, mas é um assunto até complexo e eu posso falar para vocês que realmente esse trabalho matemático é bem tenso de fazer, tá, pessoal? Então, por isso que eu recomendo que vocês utilizem softwares aqui como Octave, MATLAB ou quem sabe outros aí para fazer esse trabalho, porque realmente não é uma tarefa simples de se fazer, tá? Mas eu quero mostrar para vocês um detalhe importante. Esse comando aqui, ó, para vocês entenderem como que funciona, eu deixei até aqui já comentado para vocês. Vocês vão digitar aqui, ó, na janela de comandos, help@lticd2, tá? Então, basicamente, esse comando que vai fazer. Vou explicar rapidamente ele, mas eu recomendo que vocês façam o que eu estou fazendo aqui, ó. Agora, na janela de comando, eu vou pressionar Enter, beleza? Só que para fazer isso, eu preciso digitar pkg load control, beleza? Acho que agora vai dar certo. Aí, beleza. Pessoal, muito bem. Então, o propósito desse comando, como vocês viram, ele começa aqui com C2D. O que quer dizer isso, tá? É o que nós vemos aqui. Basicamente, nós vamos converter um tempo contínuo para um tempo discreto. É isso que esse comando faz especificamente e tem a informação aqui embaixo, né? Ele vai converter um modelo LTI contínuo para um modelo discreto no tempo equivalente. O que é LTI? Ele vem de sistemas lineares invariantes, tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso que é a definição aqui do nosso LTI. E como que funciona? Como que vai ser esse comando que eu já coloquei aqui para vocês? Só para nós entendermos, já está aqui. Essencialmente é assim, ó. A gente vai utilizar esse aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ter o meu sistema, que eu vou determinar. Nesse caso, eu vou converter quem? O meu G de S, que é o sistema contínuo, aqui a transformada de Laplace, beleza? Para um sistema discreto, que eu vou chamar de G de Z, tudo bem? Então, o meu G de Z, ele vai ser aqui equivalente ao meu Cis agora. O que a gente vai fazer? A gente vai converter para o domínio discreto esse sistema, que vai ser o nosso G de S, que é o sistema contínuo, beleza? Aí eu preciso colocar esse T-sum. O que é esse T-sum? É o meu tempo de amostragem, ou seja, é equivalente ao quão rápido o microcontrolador ou microprocessador vai fazer as amostras do meu sistema. Então é importante nós entendermos o seguinte: um sistema contínuo, ele tem valores para todo um instante de tempo. Nos microcontroladores e processadores, eu preciso fazer uma amostra desse sinal. Então esse tempo é o que eu determino aqui, ou seja, o quão rápido o microcontrolador vai fazer isso. Então eu vou colocar um valor aqui que vocês já irão ver. E o método que eu vou utilizar será um método aqui da transformada bilinear, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, beleza? Ou conhecido também como transformada de Tustin, né? Ou aproximação de Tustin, melhor dizendo. Então, se vocês virem transformada bilinear ou Tustin, é a mesma coisa, tudo bem? Então, eu vou utilizar esse cara aqui. Em vídeos futuros, eu posso até abordar o que é um e outro, quais são os métodos, mas para focar aqui e direcionar a prática, que é a ideia elementar, eu vou intencionalmente pular essas análises teóricas, tá, pessoal? A ideia é realmente focar mais em uma prática aqui, uma abordagem realmente que você possa implementar, beleza? Essa é a ideia, tá? Muito bem, então eu vou utilizar esse método. Voltando aqui ao meu editor, o que eu tenho? Eu tenho esse script aqui, beleza? Eu vou rodar esse script aqui para vocês verem, a gente já vai analisar ele. Vamos clicar aqui em adicionar diretório, beleza? Eu coloquei a minha função g de s e agora, qual que foi o comando que eu utilizei? O meu g de z, ou seja, eu vou converter, ele vai ser quem? O meu continuous to discrete, né? Do meu g de s, que é esse cara aqui, e um determinado tempo. Esse tempo aqui é o tempo em segundos, tá? 0.001 é 1 milissegundo, então isso vai ser o tempo que o processador ali vai fazer todas essas contas que eu vou mostrar aqui para vocês, para que eu tenha a minha resposta utilizando o método da transformada bilinear, tudo bem? Então é isso. Voltando aqui para a janela de comando, se eu digitar g de s, eu vou ter, obviamente, a minha função de transferência no domínio contínuo, beleza? Que é o modelo contínuo, como nós bem vemos aqui, né? Do tempo. Agora eu vou digitar g de z, que foi o que nós calculamos mediante a essa função aí, tudo bem?
Olhem só, pessoal, e agora eu tenho o quê? Eu tenho a representação discreta da função de transferência nesse tempo aqui, ó, como nós bem vimos. Eu tenho dois coeficientes aqui no meu numerador, beleza? E um coeficiente aqui no meu denominador. Então, basicamente, eu consigo analisar agora utilizando o próprio gráfico de bold. E é bem interessante, foi o que eu fiz aqui no editor. Ó. Se vocês analisarem, eu tenho aqui bold, G de S e G de Z. Eu posso colocar os dois juntos e é isso que eu fiz. Então eu vou clicar novamente em play aqui, né? E olhem só que interessante, pessoal. Eu quero que vocês analisem que agora eu tenho o meu diagrama de bold, só que para o meu G de S e o meu G de Z. Meu G de S, né, que é o contínuo, é esse azul aqui, e meu G de Z, que é o discreto, é o laranja. Um detalhe importante, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, mas eu já vou dar o pulo do gato aqui. Eu quero que vocês analisem o seguinte, meus amigos. Vejam que até uma determinada frequência, em radianos por segundo aqui, né, que está demonstrado, mas é claro que pode converter também para hertz, o que nós bem vemos? Nós bem vemos que o gráfico ele muda, né? E o que acontece nessa situação? Ou melhor, né? Por que acontece essa situação? Justamente pelas amostras desse tempo, né? Que eu coloquei de 0,001 milissegundo, é equivalente a 1000 Hz de amostragem. Na prática, é 1000 pontos que o meu microcontrolador, ou processador no caso, está aquisitando no nosso sistema de amostragem, beleza? Então, a partir desse momento, se eu colocar mais amostras, eu vou ter mais precisão disso daqui ao longo da frequência. Eu posso até fazer rapidamente aqui para não ter nenhuma dúvida, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar agora com 10 kHz, aumentando mais um zero aqui, tudo bem? Então vamos clicar aqui ó, em Save File and Run, beleza? Olhem lá, observem como já ficou o nosso gráfico, né? Então ficou bem melhor, beleza? Ou seja, eu vou ter mais precisão ao longo do tempo, baseado no processador. Então basicamente é isso. Mas tem um detalhe importante, pessoal. Eu vou voltar aqui para 1 milissegundo, né? Que é 1 kHz de frequência de amostragem. Vamos rodar novamente aqui. E vocês estão vendo esse gráfico aqui, ó. O que é importante a gente saber, quando nós estamos projetando um sistema digital, né, para processamento digital do sinal, é interessante. Mesmo que o processador faça todas essas contas, eu preciso de fato de um filtro anti-aliasing, que é o que nós chamamos, que é basicamente atenuar frequências do que não é do meu interesse no sistema. Né? Ou seja, eu tenho frequências muito elevadas, da ordem do que não me interessa. Então é interessante eu colocar esse filtro, para que não aconteça justamente isso daqui que vocês estão vendo. Ó. Então eu colocando um filtro aqui vai eliminar essa situação para o meu processador, beleza? Basicamente essa é a ideia. E o que vocês vão fazer? A dica que eu dou é mais ou menos criar o corte onde o gráfico começa a ficar diferente. Então, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, ou um pouquinho para cá, vocês criem, né, um filtro anti-aliasing, que é um filtro passa-baixa, para atenuar frequências superior a esse ponto aqui. Tudo bem? Então, isso é uma dica que eu dou para vocês, mas certamente vocês podem validar aí mediante a práticas. Mas é uma dica bem legal, beleza? Muito bem, pessoal, voltando ao raciocínio, então nós criamos aqui ó, o nosso G de Z, que é esse cara aqui equivalente ao nosso G de S para o domínio discreto. Voltando para o nosso editor, eu vou deixar esse arquivo agora aqui chamado como calc.m, beleza? Eu vou dar um zoom aqui nele para vocês verem. Esse arquivo é essencialmente o algoritmo base que nós precisamos desenvolver no MATLAB ou no Octave para que eu consiga validar de fato se o meu filtro está coerente, tá, pessoal? Eu não vou entrar tanto em detalhe de como que é o algoritmo, porque eu vou deixar para fazer isso na próxima aula, onde eu realmente vou implementar ao microcontrolador e eu ainda realmente nem decidi qual que eu vou fazer ou não. De repente eu vou usar o STM32 ou até mesmo um STM8, né? Então eu vou fazer isso para que vocês vejam, né, o comportamento. Aí eu vou explicar lá no código em C bem detalhado como que é esse jogo, tá? Mas aqui só para vocês entenderem e validarem. Muito bem, basicamente o que eu fiz? Eu coloquei os parâmetros do nosso filtro discretizado, né? Que é do nosso sistema, deixa eu colocar aqui, G de Z. Certo, se eu voltar aqui na janela de comando, eu vou ver que o meu sistema discretizado, o G de Z, ele tem aqui ó, dois valores no numerador, beleza? O 0,1783 e também o 0,1783 e no denominador aqui eu tenho um menos 0,6435. E foi justamente o que eu coloquei aqui no meu editor. Beleza? Então, para vocês validarem o filtro, vocês coloquem aqui esses valores, né, que nós podemos também chamar de coeficientes, beleza?
com os devidos sinais, e o script aqui vai executar tudo isso para vocês de uma forma linda, tá? Como eu mencionei, vou explicar isso, o funcionamento dele na próxima aula, mas aqui também, se vocês pegarem, já vão entender bem como é que funciona. Mas, essencialmente, como que dá para a gente validar agora? Eu vou deixar aqui, ó, esses parâmetros para que vocês alterem e testem aí nos sistemas de vocês, tá? O que a gente precisa entender? Que eu preciso colocar justamente a minha frequência de amostragem. Vamos começar primeiramente com ela aí, tá? Minha frequência de amostragem é 1000 Hz. E o porquê disso, né? Como eu já expliquei para vocês, se nós colocarmos aqui, ó, 1 milissegundo, que é o tempo de cada cálculo e leitura dessa amostra, logo eu vou ter a minha frequência de amostragem de 1 kHz. Então, essencialmente, é só eu fazer assim, ó, pegar a calculadora aqui, 1 dividido por 0,001, que, obviamente, vamos encontrar 1000, beleza? Então é isso. Até de forma intuitiva, galera, a gente já vai começar a entender o motivo de utilizarmos DSP para fazer isso. Pois eles, né, de fato, trabalham ali, né, tem uma arquitetura interna que favorece esses cálculos de uma forma mais rápida. Também, em vídeos futuros, eu posso falar disso com mais detalhes, mas só para vocês entenderem, né, que a gente utiliza aí microcontroladores ou mesmo processadores DSPs aí mais rápidos para fazer essas contas. Mas nesse caso aqui, como a gente tem uma amostragem até relativamente não muito alto, dá para fazer com um microcontrolador aí tranquilo, né, esses das linhas mais bases aí sem nenhum problema, até uma arquitetura de 8 bits dá para fazer. Isso que eu vou demonstrar de repente na próxima aula já, tá? Mas muito bem, então coloca essa frequência de amostragem que é baseado nesse fator que eu já expliquei para vocês ali que nós determinamos pelo método de Tusting, né? Eu preciso colocar ali. Aqui o número de oscilações que eu vou ter no meu sistema, eu vou colocar 3 Hz inicialmente, a gente vai brincar um pouco com isso. A discretização aqui do meu tempo, né, em 1 segundo, então eu vou criar um gráfico aqui para a gente ver esse tempo em 1 segundo. E aqui a minha senoide, né, de entrada efetivamente para a gente ver a senoide de saída. Então basicamente eu criei uma lógica aqui, onde vai fazer todas essas contas. É o mesmo algoritmo que a gente vai implementar no microcontrolador, como eu já bem disse, só que eu também vou imprimir justamente o cálculo dessa senoide de saída, e é isso que a gente vai ver. Bom, muito bem, pessoal. Então, para validar isso, o que eu vou fazer? Eu novamente aqui estou com o PSpice. E olhem que interessante que eu vou fazer. Eu vou rodar aqui novamente o nosso sistema e eu quero que vocês vejam o comportamento aqui do filtro, beleza? E eu vou deixar linear mesmo, não vou colocar em dB porque isso é mais fácil de nós analisarmos o que está acontecendo. Esse comportamento aqui, ó, do filtro analógico vai ser o mesmo do filtro digital aqui que a gente vai ver, exatamente o mesmo, como já bem entendemos aí ao decorrer do vídeo, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu quero que vocês vejam que aqui, ó, até mais ou menos 3 Hz, né, um pouquinho mais aqui, eu não tenho nenhuma atenuação. Então o que eu colocar aqui, ó, eu vou ter exatamente o mesmo sinal tanto da entrada quanto da saída. Ele vai começar a ter atenuações mais ou menos aqui a partir de 10 Hz em diante, é o que a gente consegue ver, tá? Então para validar isso, vamos ao nosso script, deixar tudo como está e o que eu vou alterar será somente a minha frequência da senoide. Vamos começar com uma oscilação primeiro, né? Então eu vou colocar uma aqui de forma intencional e vou executar aqui, ó, clicando em Save, Fire and Run, beleza? Muito bem, pessoal, ó, então eu tenho a minha senoide de entrada e a minha senoide pós-filtro, né? Como vocês podem ver, ó, a minha senoide de entrada ela tem valores aqui de pico a pico de 1 a menos 1, né? Eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem também aqui embaixo, é bem certinho. Beleza, ó, como vocês podem ver aqui também, ó, ela vai de 1 a menos 1. Beleza, a gente consegue ver isso daqui perfeitamente, então está coerente. Vamos colocar agora mais uma outra frequência. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 Hz, seguindo a ideia aqui da nossa resposta em frequência, beleza? Vamos colocar esse cara aqui, 3 Hz, e vamos executar. Muito bem, o que a gente deve ver? Exatamente o mesmo sinal. Claro que eu não estou analisando fase, tudo bem, pessoal? A fase aqui ela não é o propósito nessa análise desse vídeo. De repente eu crio um outro vídeo e falo disso, mas é só para a gente ver realmente a atenuação, mas é importante a gente saber que vai ter também um deslocamento de fase, tá? Mas analisando o ganho, eu tenho com 3 oscilações exatamente a mesma coisa como nós bem vemos aqui, e é o que o gráfico está demonstrando. Galera, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero intencionalmente agora que esse valor de entrada, que eu vou colocar aqui, na saída do filtro, que é esse ponto aqui, ó, na saída da senoide, o que a gente vai ver? Eu quero metade desse valor, concordam comigo? Que eu tenho 1 aqui e eu vou querer mais ou menos aqui
meio, né? Que seria metade, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, no PSpice e vamos analisar o gráfico aqui, ó, onde que a curva ela encontra justamente o valor de meio, né? Ou seja, onde o meu ganho ali ele vai cair pela metade. É basicamente nessa frequência aqui, ó. Eu vou puxar o cursor para que nós tenhamos mais precisão. Vamos clicar aqui ó, em Trace, cursor, Display, beleza? Vamos descer aqui, ó. Ó, como vocês estão vendo, eu coloquei bem certinho o cursor aqui, ó. Eu tenho basicamente a minha atenuação aqui, ó, com 122 Hz no eixo X, concordam comigo? Então, aqui, ó, eu devo ter meio volts quando aplicar essa frequência. Então, vamos ver se é isso realmente que está acontecendo de uma forma digital? Então, agora, nessa frequência, eu vou colocar justamente 122 Hz, beleza? Feito isso, vamos salvar, legal? E show de bola! Olha lá o que nós temos e o que temos na saída. Eu quero que vocês vejam que agora eu devo ter aqui, né, 122 ciclos, que representa 122 Hz. Então, se vocês contarem aqui, cada pontinho desse deverá encontrar 122, tudo bem? E aqui, ó, eu vou ter exatamente a mesma coisa, só que com uma atenuação pela metade. Então, considerando que eu tenho 1 aqui, valor de pico a menos 1, beleza? Eu devo ter aqui algo muito próximo de meio a menos meio. Vou dar um zoom aqui para a gente validar isso, tá, pessoal? Vou pegar aqui a minha lupinha. Olha que bacana, pessoal. E é basicamente isso mesmo que nós estamos vendo aqui, ó. Praticamente meio a menos meio. Sensacional. Então, basicamente, bateu aí com as nossas teorias, legal? Aí vai aquela pergunta que vocês possam estar se fazendo. Gabriel, mas por que ele está, né, desse jeito? A senoide não está perfeita. Pessoal, é justamente pelo número de amostragem, né? Se eu quiser realmente, de fato, que o meu sistema ele tenha uma maior performance em análise, em amostragem, eu preciso realmente criar ali uma base de tempo menor, para ter uma frequência de amostragem maior. Dessa forma eu consigo ter mais resolução. Mas como o propósito do nosso vídeo aqui é realmente criar um filtro onde a frequência de interesse não é tão alta, então esse caso aqui vai atender, mas só para vocês entenderem a ideia, né? Então por isso que até um microcontrolador mais simples deve atender aqui a nossa necessidade. Beleza, galera? Então assim a gente já validou também, né? Basicamente que a resposta está coerente, legal? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer algo bem interessante. Eu vou abrir aqui novamente o Octave e eu vou intencionalmente criar agora um ruído para a gente validar isso também na saída. Isso é bem interessante. Então, a minha senoide de entrada é esse cara aqui, ó, que eu coloquei. Vocês podem certamente depois pegar o meu arquivo aqui, né, quem solicitar, e mudar e variando aí conforme vocês desejarem para testar todo o sistema. Não tem nenhum problema. É basicamente o que eu vou fazer aqui. Mas para vocês entenderem, eu vou comentar aqui agora esse daqui, beleza? Colocando % eu comento aqui no Octave. Vou dar um Ctrl X, um Ctrl V, melhor dizendo, aqui embaixo. E vamos colocar uma situação de ruído, tá? Eu vou deixar exatamente do jeito que está, só que agora eu vou colocar mais uma senoide aqui, com um valor de amplitude bem pequeno, no entanto com uma frequência bem elevada. O que vai caracterizar uma simulação de ruído, porque ruído nada mais é do que valores, né, de magnitudes bem pequenos, né, somado ali ao nosso sistema em elevadas frequências. Isso que é um ruído, né? Então é isso que eu vou fazer. Basicamente, eu vou pegar isso daqui agora, vamos somar aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, uma magnitude aqui de 0,25, por exemplo. Vou multiplicar tudo isso daqui, só que agora eu vou colocar uma frequência algo aí em torno de 450 Hz, por exemplo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui agora ó, em Save File and Run, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, pessoal, só que eu preciso, obviamente, colocar aqui ó, na minha frequência principal, uma frequência de fato que não terá atenuação, né? 1, 2 ou 3 Hz. Vamos colocar 3 Hz aqui, agora sim. Vamos novamente rodar aqui. E olhem lá, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o nosso sinal de entrada, que é a senoide aqui, com características ruidosas, é o que nós bem vemos aqui. E o que eu tenho na minha saída? A senoide após o filtro, basicamente bem limpinha aqui, só mantendo os valores que nos interessa do nosso sistema, eliminando aqui esse ruído que é indesejado na maioria das aplicações. Meus amigos, então é isso. Basicamente é desta forma
que funciona um filtro digital. A gente pegou, né, um filtro analógico, calculamos a transformada dele, né, basicamente eu não fiz isso na raça, né, foi o software que fez isso. Do software que nós calculamos a função de transferência, convertemos para um domínio discreto, utilizando aqui os comandos do Octave e o método da transformada bilinear. A partir disso, a gente extraiu aqueles coeficientes e colocamos em um algoritmo para que eu tenha a mesma resposta de um filtro analógico, beleza? Então, antes de encerrar o vídeo aqui, eu vou passar mais uma vez todos os arquivos aqui .m para que vocês printem a tela ou salvem o vídeo como bem desejarem, beleza? Esse daqui é o primeiro arquivo, tudo bem? Então printem a tela aí, certo? Onde a gente analisou a função de transferência. O segundo arquivo, onde tem a discretização, utilizando o método de Tustin, né, que eu já expliquei para vocês. A gente pode analisar o gráfico de Bode também, aqui, beleza? E o terceiro arquivo é, essencialmente, o arquivo do algoritmo em questão para fazer tudo isso, onde eu coloquei aqui os nossos coeficientes do filtro, beleza, galera? Então isso é bem interessante. Eu vou passar aqui, ó, bem devagar, para que vocês salvem e printem a tela, beleza? Aqui acabou, vou subir novamente. Beleza? E mais uma vez aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, pessoal, eu encerro a aula. Lembrando que se vocês quiserem, clique no link aqui embaixo do vídeo, mandem uma mensagem para mim, eu envio esses arquivos para vocês também sem nenhum problema. Espero que tenham gostado, pessoal. Ficou um pouco longa essa aula e no vídeo futuro eu pretendo fazer uma implementação prática real disso daqui com o microcontrolador para vocês verem como que é esse sistema. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu, valeu.